Senhoras e senhores ouvintes, internautas de diferentes contextos geográficos, o ano de 2024 está sendo considerado como um ano chuvoso. Não tem os dados meteorológicos para comparar com anos anteriores. No entanto, do ponto de vista da percepção das pessoas, de forma geral, é um ano em que você tem uma distribuição de chuvas ao longo pelo menos desse primeiro semestre, se notou uma distribuição de chuvas bem regular. Não houve, no caso do Recôncavo Baiano, uma chuva assim muito intensa, concentrada em um determinado período que pudesse causar cheias abruptas em algumas áreas, mas as chuvas aconteceram nos meses de abril, maio e seguem no mês de junho, por exemplo, que é um mês altamente simbólico para o nordestino. Há uma música que é mais ou menos assim, começa mais ou menos assim, quando o mês de junho chegar. Então, se anuncia o sexto mês do ano por toda a sua simbologia, porque trata-se de um mês festivo, celebrativo, festivo. Você tem as festas dos santos juninos, então é um mês muito importante para o nordestino. Você tem Santo Antônio, que é um santo muito popular no calendário católico brasileiro, porque o Brasil foi colônia de Portugal. Então a colonização portuguesa, o Santo Antônio que é português, e é muito popular lá em Portugal, a colonização portuguesa fez com que esse santo se tornasse muito popular no Brasil, conhecido como Santo Casamenteiro, e tem o mais festejado, que é o nascimento de João Batista. Então as festas juninas, elas seguem com São Pedro também, que fecha o ano, e tem também São Paulo, que apesar de não ser tão festejado, mas também integra esse quadro de santos juninos. Mas eu estava falando da questão das chuvas. Essas festas juninas, elas atraem pessoas notadamente, por exemplo, da capital baiana, que se deslocam para o Recôncavo Baiano, para outros centros, grandes centros de recepção de pessoas como, por exemplo, Senhor do Bonfim, no caso do Recôncavo Baiano, Cruz das Almas, Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Cachoeira, são polos juninos importantes. Muitas pessoas viajam nesse período. Essas pessoas devem estarem atentas que estarão viajando em um período de grande movimento nas estradas, em um período que é considerado período chuvoso. Esse é um ano, as chuvas do Recôncavo Baiano são chuvas de final de outono e início de inverno. Então são chuvas típicas desta época. A preocupar e lamentar, infelizmente, as condições de vida de algumas pessoas. Infelizmente, para a situação de alguns moradores de rua e moradores em situação de rua, para essas pessoas, os meses mais chuvosos, mais frios, são sempre complicados. Daí a gestão pública municipal deve ter ações específicas para atender esses segmentos da população. Bom, no mês de junho, você tem algo que é também que é muito interessante nesse contexto de chuvas, que é a questão da produção agrícola. Quando você tem um ano chuvoso, as chuvas bem distribuídas, iniciando-se lá, por exemplo, no início de março, se estendendo por abril, por maio, quando você tem esse período regularmente chuvoso, é um sinal de que você vai ter uma fartura, você vai ter uma quantidade expressiva de milho e de amendoim, que são típicos do período junino. Algumas pessoas até perguntam, por que o amendoim, por que o milho no período junino? Porque já são cultivos da época, são cultivos sazonais. Então você planta geralmente um milho e o amendoim no mês de março, para a colheita acontecer no mês de junho. Então você planta em março, há um marcador temporal, cultural e devocional para algumas pessoas, é o dia de São José. Então, no início, lá na segunda quinzena de março, então você tem um plantio do milho, do amendoim, aí vem o mês de abril, vem maio, e as pessoas começam a arrancar o amendoim e a colher o milho
elas colhem o milho no mês de junho por aí, porque é um mês que você tem uma grande venda desse produto. Nas feiras livres importantes que temos na região, como a de Cruz das Almas, a de Santo Antônio de Jesus, a de São Felipe, a de Muritiba. Então, dessas feiras livres se comercializa esses produtos nos próprios sítios, fazendas, em alguns pontos específicos, por exemplo. Governador Mangabeira tem uma feira livre que não é muito que é de pequeno porte, que é uma feira livre muito tímida. No entanto, há uma edificação que é o mercado produtor, que está situado às margens da BR-101, e esse mercado produtor fica ali nas proximidades da faculdade da Uniman, e entre a Uniman e o Posto Águia, esse mercado produtor tem um grande movimento, um movimento interessante nesse período do ano por conta do milho, da procura do amendoim, são produtos típicos da época. Bom, o amendoim ele é conhecido do ponto de vista cultural, pra, no, do ponto de vista da cultura popular, como uma espécie de afrodisíaco, né? Como um alimento que deixa as pessoas mais animadas do ponto de vista dos prazeres sexuais. Então há essa questão que se fala do amendoim do ponto de vista da cultura popular, que as pessoas alimentam muito isso. Então você tem um milho que é um multiuso. Do milho se faz o bolo, se faz uma canjica, se assa, se cozinha. Você tem muito uso do milho. Então você tem um conjunto de cultivos agrícolas desta época que são comercializados nesse período. Bom, tem uma questão que é importante chamar a atenção também, é para que as pessoas fiquem atentas em relação a essa questão de aluguel de casas nos polos juninos, essas cidades que atraem muita gente. Geralmente você vê as casas ficam muito caras, o aluguel das casas fica caríssimo, porque aquele aluguel efêmero de poucos dias. Você aluga a casa lá por 4, 5 dias, uma semana, né, nesses grandes polos juninos, como, por exemplo, é o caso de Cruz das Almas, é o caso de Santo Antônio de Jesus, porque muitas pessoas acabam conseguindo renda com esses aluguéis. Tome cuidado, verifique bem a casa, as condições da casa, para que você não possa alugar uma casa ruim, mal localizada, em condições precárias, com risco para você. E há casos também de muita gente que enrola, que pede um adiantamento do valor do aluguel para segurar, porque tem muitos interessados, e é mentira. Na verdade, ele já alugou, ou então a casa nem é dele, e o cara está ali enrolando. O certo mesmo é que cada uma dessas prefeituras tem uma relação de quem vai alugar a casa, a pessoa ali com a documentação, tudo certinho, e se a pessoa procurar esse ponto, essa central de aluguel de casas em cada uma dessas cidades, e você ser orientado para procurar aquela lista ali. Porque se você fizer isso, você não vai cair no engodo, na enrolação, infelizmente, de pessoas desonestas que tem por aí. Às vezes não tem casa nenhuma para alugar, às vezes a casa não é dele, não é o proprietário. Às vezes o cidadão é até um inquilino, ele alugou a casa, ele mora de aluguel e ele quer ir morar na casa de um parente para passar a casa para outra pessoa, para um grupo de jovens, por exemplo, fazer a festa, e o proprietário da casa não tem nem conhecimento disso. O proprietário da casa não foi comunicado, não foi avisado. E às vezes o cidadão está até com aluguel atrasado, com água atrasada, e quando o cidadão chega para alugar a casa, está lá a casa sem água, ou com a luz está para cortar, e o proprietário da casa questiona que são eles, e eles dizem que alugaram a casa na mão de alguém. E o proprietário da casa vai dizer que não, que esse cara ele está morando ali, mas que ele já pediu a casa e que ele não autorizou ele realugar ou alugar para outra pessoa. Ou seja, uma confusão. Então, para se evitar esse tipo de coisa, é importante as informações sobre quem está alugando o imóvel, com quem falar. É importante ter a intervenção da gestão pública municipal para organizar esse tipo de prática que já se consolidou, que é o aluguel de casas no período junino. Muita saúde e paz, até a próxima.